livro edificante é sempre um orientador e um amigo. É a voz que ensina, modifica, renova e ajuda. Nos livros, como na vida, precisamos saber o que nos ajuda e o que nos prejudica. Emanuel. Do livro O Reino, de Irmão Saulo, pseudônimo de José Herculano Pires. Capítulo 13. A Tentativa, Parte 1. Muitas vezes fico pensando na coragem daqueles homens que integraram em Jerusalém a primeira Assembleia Cristã. O exemplo do reino havia terminado, de maneira trágica. Praticamente, nada sobrara do esforço e da abnegação do jovem carpinteiro. O suplício da cruz era o selo da ignomínia. Paulo escreveria mais tarde que o Cristo crucificado era escândalo para os gregos e loucura para os gentios. Aquele mundo rígido pela cultura greco-romana e infiltrado pela cultura judia não podia admitir os valores do cristianismo. Para gregos, romanos e judeus, não obstante a evolução espiritual destes últimos, os valores mundanos eram os únicos verdadeiros. O ouro e a púrpura representavam a glória e o poder concedidos pelo céu aos homens. A humildade e a pobreza eram imundície e condenação. O jovem carpinteiro viveu na pobreza e na humildade e ensinou aos discípulos essas virtudes. Mas seu fim havia sido o Monte das Caveiras, a morte vergonhosa entre malfeitores. É verdade que depois tivemos a ressurreição. E também, o Pentecostes. Mas quem acreditava nessas coisas, a não ser eles mesmos? O que lhes valeu, aliás, não foi a crença, mas a certeza, a convicção. A impossibilidade de negar as manifestações do Cristo redivivo e a efusão espiritual do Pentecostes. Só podemos compreender a tentativa do reino, após o fracasso terreno do exemplo do reino. Graças ao realismo espiritual em que se fundamentaram, aqueles homens simples e rudes do caminho. O poder romano e o poder judeu, conjugados, traçaram a cruz da ignomínia sobre a última página do exemplo do reino. O processo ingênuo fora arquivado para sempre, sob alegação infamante. Quem mais teria a coragem de evocar um rabi crucificado? Quem aceitaria que se falasse em tal coisa? A crucificação era a negação absoluta do rabi. Física, social, moral e espiritualmente parecia que o reino estava arriscado da vida dos homens. Mas o jovem carpinteiro ensinou, certa vez, aquilo que mais tarde os marxistas chamariam de lei da negação da negação. O mundo clássico, na sua alta sabedoria, não houvera aprendido ainda que a negação gera outra negação, que se constitui em afirmação. O jovem carpinteiro ressuscitou e concitava os discípulos a prosseguir na busca do reino. Ele mesmo os ampararia e lhes daria a inspiração necessária. Estava provado que a morte não era a morte. Ninguém morria, nada morria. O grão de trigo não germina se não morrer. Morrer, portanto, é renascer. O Cristo crucificado era o grão de trigo arrancado da espiga, espezinhado pelos homens, lançado na terra e pisado. A cruz plantada no chão não era símbolo de morte, mas o sinal da cova em que a semente germina. Um sinal de esperança, às trevas da agonia, seguia-se a noite da germinação oculta. Roma acreditava na morte e nela baseava o seu poder. O reino acreditava na ressurreição. Quanto mais os homens enterrassem o reino, mais ele cresceria sobre a terra. Foi assim que os homens do caminho tiveram coragem para enfrentar a ameaça de morte de um mundo agonizante. De um mundo que estertorava sem saber, pois pensava que os seus estertores eram golpes de morte desferidos nos adversários. Sentindo que a seiva do reino, em vez de se esgotar, subia mais viva da terra, após a morte do jovem carpinteiro. Os homens do caminho se reuniram de novo e cantavam hosanas ao Senhor. Então o Senhor ressurgiu entre eles, os abençoou conclamando a todos, para lutar pelo reino. E novamente, a luz resplandeceu, nas trevas do mundo. Foi assim, após a manhã de domingo, no túmulo vazio em que Madalena viu o Mestre, pela primeira vez. O Senhor apareceu para os discípulos, então durante 40 dias. A lhes falar sobre o reino. Em Betânia, depois de lhes haver ensinado o suficiente, despediu-se e subiu para a torre mais alta do reino. De onde se vê toda a terra até os seus confins e todo o coração humano até as suas mais remotas profundezas. 2 varões, mensageiros do reino, apareceram então e disseram aos discípulos:
Varões galileus, este que viste subir, um dia descerá de novo, da mesma maneira por que subiu. E se calaram, de olhos serenos, as túnicas brancas levemente agitadas pela brisa de Betânia. Todos compreenderam em silêncio, guardando o segredo em seus corações, voltaram a Jerusalém. Fecharam-se na casa da esperança e foram ao quarto de cima, onde os esperavam Pedro e João, Tiago e André, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o zeloso e Judas irmão de Tiago. E as mulheres lá estavam, perseverando em oração com Maria, mãe do jovem carpinteiro. E os irmãos de Jesus lá também se encontravam, sisudos e estranhos, com Tiago à frente, pois era Tiago o único deles a acreditar na promessa do reino. Enquanto Pedro, agitado e de coração dolorido, sangrando as ocultas, falava de Judas, o traidor, Tiago pensava nas palavras do seu divino irmão sobre a glória do reino. Passou depois o dia do Pentecostes.